Boa tarde, meu nome é Taliene e em nome da comissão organizadora do primeiro circuito online CIAMB, desejo boas-vindas a todos e todas. Este é o primeiro circuito online organizado pela Engenharia Ambiental e Sanitária e pela pós-graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Federal de Berlândia. É um evento que faz parte do programa UFA em Casa e o tema central do nosso evento é Meio Ambiente em Tempos de Crise. Antes de iniciarmos a atividade de hoje, vamos relembrar alguns avisos importantes. O evento vai ocorrer ao longo de todo o mês de junho, com palestras e debates sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Para acompanharem nossa programação, sigam as redes sociais do evento. Basta procurar por Simpósio Ambiental UFO no Instagram, Facebook e YouTube. Os links estão na descrição do vídeo. Com relação à emissão de certificados, aqueles que tiverem interesse em receber precisam preencher o formulário de lista de presença. O link para o formulário será disponibilizado ao longo da atividade pelo chat do YouTube. Sabendo que podem ocorrer eventualidades no acesso à internet, aqueles que tiverem pelo menos 75% de presença no circuito, totalizando 9 ou mais atividades, receberão certificado com carga horária total do evento de 18 horas. E quem tiver menos de 75% de presença receberá o certificado por palestra. Lembrando que só ao final do circuito que os certificados serão disponibilizados. Não precisam se preocuparem que iremos avisar por e-mail e pelas redes sociais. Bom, vamos agora passar para o tema de hoje, intitulado Pandemia, Emissões de Carbono e Aquecimento Global, Consequências e Lições da Crise Sanitária. E para conversar conosco, contamos com a participação de Alexandre Araújo Costa, bacharel e mestre em Física pela Universidade Estadual do Ceará, PhD em Ciências Atmosféricas pelo Colorado State University, com pós-doutorado pela Yale University e é professor titular da Universidade Estadual do Ceará e foi um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação nacional do painel brasileiro de mudanças climáticas e é editor do blog e canal do YouTube O que você faria se soubesse o que eu sei? Também participa conosco como comentarista Samara Carboni, que possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, doutorado em Física pela University of Helsinki e pós-doutorado pelo Departamento de Física da Universidade de São Paulo, na área de Física e Química da Atmosfera. Atualmente é professora no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Berlândia e investiga propriedades químicas e físicas de aerossóis atmosféricos. Desde já, em nome da comissão, agradecemos pela disponibilidade e colaboração de vocês. Então, primeiro vou passar a palavra para Alexandre, que terá cerca de 40 minutos de fala, depois passarei a palavra para a professora Samara, que fará seus comentários e também as perguntas que chegarem pelo chat. Então, por favor, você que está assistindo o debate do YouTube, participe enviando as perguntas pelo chat. Espero que tenhamos uma boa experiência e que possamos aproveitar ao máximo esse momento. Então, sem mais delongas, passo a palavra agora para Alexandre. Por favor, Alexandre, fique à vontade. Bom, primeiro dar o meu boa tarde a quem está assistindo a gente ao vivo, né? Agradecer, Taliene, pela atenção, pela acolhida, né? É um prazer também estar aqui compartilhando esse espaço com a professora Samara, muito bom a gente poder debater esses temas. E para a gente não perder mais tempo, eu vou iniciar, portanto, aqui a apresentação de alguns slides que eu preparei para orientar esse nosso debate, tá? Só um segundinho aqui que a gente vai iniciar. Tudo bem? Compartilhando aí um segundo. Ok, acho que todos conseguem ver, né? Então, como já foi dito na apresentação, meu nome é Alexandre Costa, sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará, doutor em Ciências Atmosféricas há 20 anos, e, ultimamente, eu tenho me dedicado também a algo que eu tenho julgado muito importante e decisivo para esse momento atual, que é a divulgação científica. Então, já de antemão fica o convite para todo mundo, em seguida a esse nosso evento, dar uma conferida lá no canal do YouTube, O que você faria se soubesse o que eu sei, dar uma checada nos vídeos, se inscrever para as novidades e tudo mais. Tá? Bom, abordando o tema,
e focando numa estrutura de lições dessa crise sanitária para a questão climática, eu enumerei 5 lições que a gente vai tentar apresentar a partir de agora. A primeira delas é que existe uma conexão da pandemia com a crise ecológica global. E eu queria rapidamente lembrar do conceito de limites planetários, que são fundamentais para entendermos por que nós estamos imersos numa crise ecológica global. Basicamente, esse diagrama que aparece aí, a gente não vai poder entrar em todos os detalhes, mas ele é resultado de uma publicação de 2009, liderada por Johan Rockström, da Universidade de Estocolmo, mas com especialistas de diversas áreas, que visavam quantificar quais seriam os limites, quais seriam as fronteiras de determinados parâmetros ambientais que não poderiam ser ultrapassadas a fim de que nós permanecêssemos, né, com um planeta em condição de renovar os seus recursos. E veja só, o que os cientistas concluíram é que várias dessas fronteiras estavam ou muito próximas de serem ultrapassadas, ou já ultrapassadas e, eventualmente, em zonas de grande perigo. Nós não vamos falar de todas, nós vamos falar apenas de algumas delas. Uma delas é a fronteira do clima, que foi ultrapassada em 1988, quando a concentração atmosférica de CO2 ultrapassou 350 partes por milhão na atmosfera. Basicamente, isso se deve a um processo de longo prazo de emissões desse gás para a atmosfera, primeiro devido ao desmatamento, e a partir do advento da Revolução Industrial, com a queima de combustíveis fósseis, primeiro carvão, em seguida petróleo e gás, com o acréscimo ainda de outras atividades, tais como a produção de cimento. Hoje, nós emitimos mais de 10 bilhões de toneladas de carbono por ano na forma de CO2, ou 43 bilhões de toneladas desse gás para a atmosfera. Esse foi o total emitido em 2019, para a gente ter uma ideia. O resultado disso não poderia ser outro, senão a acumulação desse gás na atmosfera, saindo dos valores pré-industriais de cerca de 280 partes por milhão, na verdade 278 partes por milhão, e crescendo num ritmo cada vez mais acelerado, especialmente a partir da segunda metade do século XX, e chegando agora, em 2020, em maio, a ultrapassar a casa dos 415 partes por milhão. Ou seja, nós temos praticamente 50% a mais de CO2 na atmosfera do que antes do período pré-industrial, e isso, obviamente, significa que nós temos uma atmosfera com muito mais capacidade de retenção de calor. O efeito não poderia ser outro, senão o aquecimento do planeta, o aumento da temperatura planetária, com todos os impactos que isso produz, né? Desde secas mais severas, o que obviamente tem a ver com o fato de que uma atmosfera mais quente produz taxas de evaporação maiores, incêndios florestais mais frequentes e mais severos, degelo das calotas. Nós temos hoje uma situação em que o gelo marinho do Ártico recuou cerca de 70% desde que ele começou a ser monitorado há 40 anos. E também a formação de tempestades mais severas, porque a mesma atmosfera que arranca mais água, retira mais água da superfície e produz secas, ela passa a ter mais vapor d'água dentro dela e, portanto, mais capacidade de produzir tempestades severas, enchentes, furacões, etc. Esse é um ponto. Quer dizer, a crise climática é um aspecto crucial da crise ecológica global. O outro aspecto que a gente vai abordar, e esse tem uma relação absolutamente direta com a emergência de pandemias, é o uso da terra, né? A gente vai só retornar rapidamente o slide que mostrava os limites planetários, para a gente ter noção de como é que nós estamos aqui. Mas aqui também ultrapassamos a chamada faixa segura, né? Que seria esse limitezinho verde. Tá? Então, hoje nós temos uma situação em que nada menos que 50% das terras férteis, nós temos que 71% da cobertura de continentes é de terras férteis, os outros 29% ficam para desertos e geleiros, mas desses 71%,
metade já está ocupado pela agropecuária, né? Importante a gente frisar que, nesse caso, as extensões de terra agricultadas, né, usadas para esse fim, ultrapassam significativamente a área de florestas. E, na verdade, correspondem à soma das áreas de florestas com os outros biomas de vegetação mais rasteira, né? Essa transformação dramática dos ambientes, né, da paisagem, e a redução da área ocupada pelos biomas tem uma razão muito nítida, né? Existe uma pressão muito grande pela expansão da fronteira agrícola. Importante a gente frisar uma coisa, né? Isso tem a ver com um fato que é a baixa eficiência do nosso sistema de produção de alimentos. Para a gente ter uma noção, 77% da área destinada à agricultura ou agropecuária se divide em pasto e monocultura para a produção de ração. Em outras palavras, nada menos que 40 milhões de quilômetros quadrados, dos 51 milhões de quilômetros quadrados usados para a agropecuária, se destinam à produção de alimentos de origem animal. Os outros 23% se destinam a grãos, legumes, verduras, frutas, etc., para consumo humano. Aí você pode dizer, ok, Alexandre, mas isso não seria importante, né? A grande questão é que nós consumimos uma quantidade de carne que vai além daquilo que hoje é sustentável e com pouco ganho real. Para a gente ter uma noção, a proteína animal nos fornece apenas 18% das calorias e 37% das proteínas. Os produtos de origem animal respondem por uma fração menor, não apenas das calorias, mas também das proteínas que nós ingerimos. Nada menos que 82% das calorias e 63% das proteínas vêm de 23% das terras plantadas com vegetais. Isso não é exatamente... isso é algo recente, né? Isso não é algo que sempre foi assim. A nossa dieta nem sempre foi assim. Hoje, o consumo per capita de carne é mais do que o dobro do que há 50, 60 anos atrás. Hoje nós consumimos 340 milhões de toneladas de carne todo ano e abatemos cerca de 80 bilhões de animais, a maioria deles aves, né? Então, existe uma tendência, um crescimento exponencial desse consumo de carne. E aí você pode dizer, ok, Alexandre, onde é que entram as pandemias nessa questão? Entram por um simples fato. A maioria das pandemias são zoonoses, na verdade, né? Quando a gente lembra do Ebola e do HIV, que vieram basicamente de animais silvestres, né, no continente africano, quando a gente lembra do novo coronavírus, quando a gente lembra da SARS, da MERS, quando a gente lembra, né, de diversas variantes da influenza que não vieram diretamente de animais silvestres para nós, mas tiveram surtos nos contingentes de animais de criação. Não é à toa que o pessoal chama de gripe suína, gripe aviária, né? Então você tem aí H5N1, H1N1, H7N9, H3N2, uma variedade imensa de vírus da influenza, de cepas de influenza, que são gestadas nas grandes fazendas com animais confinados. Então percebam que o desmatamento, que tem a ver justamente com essa demanda por terra agricultável, né? Nos expõe mais a nós e aos animais domesticados, expõe a nós ao contato com as cargas virais de animais silvestres com uma frequência cada vez maior e, por outro lado, o confinamento animal em massa, muitas vezes animais que são muito similares geneticamente, amplifica essa bomba relógio de gestação de pandemias. Nós nos desviamos de várias dessas balas disparadas, né? Mas uma delas parece que nos acertou, né, recentemente. E eu acho que nós precisamos ser capazes de entender como degradação ambiental, desmatamento e a indústria da carne, por que não dizer, estão intrinsecamente ligadas com o risco de pandemias cada vez mais graves. Isso, aliás, tem
toda uma ligação com um dos limites planetários também ultrapassados, que é justamente a integridade da biosfera. Nós perdemos nada menos do que 60% das populações de animais silvestres em apenas 4 décadas. Hoje, 96% da biomassa de mamíferos é domesticada, ou pertence a seres humanos ou a animais de criação. Apenas 4%, ou seja, 4 quilogramas a cada 100 quilogramas de mamíferos, está em mamíferos silvestres. Todas as espécies, de elefantes a raposas, de lobos a onças pintadas, de tamanduás a preguiças, de orangotangos a tigres. Tá? E no caso das aves, a coisa não está muito melhor também, não. 70% da biomassa de aves está dentro de granjas. Então, nós criamos as condições perfeitas para amplificar os riscos de pandemias, ao mesmo tempo em que estamos empobrecendo terrivelmente a biosfera com um crescimento exponencial das taxas de extinção de espécies. Primeiro, aceleradas a partir das grandes navegações, mas, sem dúvida alguma, fortemente impulsionadas com a Revolução Industrial, que leva à degradação ambiental, tanto para a ocupação por agropecuária, como exploração de recursos, por exemplo, recursos minerais. Importante componente disso é a perda de insetos. Na última década, estima-se que 41% da população global de insetos foi perdida, o que é muito grave, dado que esses organismos são fundamentais para no exercício de funções ecossistêmicas que vão desde polinização, no caso das abelhas, é bastante icônico, a decomposição de matéria orgânica e, portanto, reciclagem de nutrientes. Segunda lição, a pandemia não vai aliviar o aquecimento global. E é importante a gente entender isso, porque a gente viu muito discurso do tipo a pandemia é ruim para a humanidade, mas pode ser boa para o ambiente, tal lugar está mais limpo, ou nós é que somos a doença, o coronavírus é uma espécie de cura da natureza, e eu acho que é muito importante a gente rejeitar esse tipo de discurso, porque ele é perigoso. Primeira coisa sim, o ano começou com tudo no aquecimento global, com os incêndios na Austrália provocando a morte de 1 bilhão de animais, e aí, quando emergiu a pandemia e a gente começou a ver mapas de redução das concentrações de poluentes, algumas pessoas ficaram, de repente, animadas com isso aí, com a ideia de que essa redução da poluição poderia até trazer um impacto de longo prazo no que concerne ao aquecimento global. O que a gente está mostrando aí, basicamente, são mapas de concentração de óxidos de nitrogênio, um poluente urbano bem conhecido, na China e na Europa, antes e depois da pandemia, só para a gente ter uma noção de como isso se comporta, né? A grande questão é que esses óxidos de nitrogênio, assim como o monóxido de carbono e o material particulado, né, os aerossóis, PM2.5, PM10, eles são emitidos para a atmosfera, mas são rapidamente removidos, seja por reações químicas, no caso dos gases, seja por remoção, né, ou deposição seca ou remoção pela chuva, no caso de partículas de aerossóis. E aí, a ideia de que essa melhoria da qualidade do ar, né, e de visibilidade que a gente vê, por exemplo, né, a foto da esquerda, por exemplo, é uma surpresa, né, em Nova Delhi, na Índia, porque o normal, entre aspas, é justamente a foto da direita, né? E aí surgiu a ideia de que, ok, essas melhorias poderiam até ser permanentes e, quem sabe, influenciando uma questão tão séria, tão grave quanto o aquecimento global. Mas aí, infelizmente, a gente vai ter que quebrar o encanto, né? Primeira coisa é que, na hora que as atividades, né, da normalidade forem retomadas, e a gente simbolizou aí com ônibus, mas basicamente motores a combustão e caldeiras industriais produzem tanto material particulado quando a combustão é incompleta, como produzem óxidos de nitrogênio, que são precursores de ozônio, todos esses poluentes vão voltar com força total na hora que as atividades voltarem, né? E a gente sabe que não está havendo uma preocupação da ampla maioria dos governantes
em que o fim da pandemia não implique uma retomada de atividades poluentes do jeito que eram antes. Pelo contrário, todo economista e todo político está louco para poder voltar a ter as contas da economia crescendo, independente a que custo, né? Mas a grande questão nem é essa, é que no que diz respeito ao aquecimento global, ele não é produzido fundamentalmente por poluentes de vida curta, ou seja, gases quimicamente reativos ou material particulado. Ele é produzido principalmente por gases de vida longa, ou seja, gases que ou não reagem quimicamente ou reagem muito lentamente e, portanto, uma vez emitidos para a atmosfera, eles ficam lá, eles se acumulam. É o caso do dióxido de carbono, é o caso do metano, é o caso do óxido nitroso. Né? E vejam bem, embora seja fato que as emissões tenham caído durante o isolamento, a gente está vendo aqui emissões globais em milhões de toneladas de CO2 por dia. A gente percebe que justamente aqui chegou 2020 e a gente teve essa queda. A gente não sabe qual vai ser a velocidade dessa retomada aqui, mas o fato é que a queda, né, existiu. A gente percebeu que, especialmente até abril, a queda foi muito significativa. Maio já tem alguma retomada, porque as fábricas da China já voltaram a operar, boa parte delas em todo o ritmo. E, bom, o fato é que essa queda aqui ela vai ser suficiente ao final do ano para fechar 2020 com emissões 7% menores do que as de 2019. A grande questão é que, como o processo é cumulativo, o acumulado que tem antes continua lá na atmosfera. Eu gosto de fazer a comparação com um muro. Né? O efeito estufa aumentado, né, que produz o aquecimento global antrópico, ele basicamente tem a ver justamente com esse processo cumulativo, que é como a construção de um muro. Como se fosse um muro que a gente viesse construindo, erguendo, especialmente desde a Revolução Industrial, tijolo por tijolo. E se cada tijolo for, sei lá, 1 bilhão de toneladas de CO2, né, a gente já colocou aí cerca de 2.400 tijolos nesse muro. O que acontece é que se a gente tem uma redução nas emissões, como a gente está assistindo agora em 2020, nós não estamos diminuindo o muro. Na verdade, a gente continua aumentando o muro, só que nós estamos aumentando o muro num ritmo mais lento. Nós estamos, ao invés de colocar 42 tijolos ao longo desse ano, é provável que a gente coloque algo como 33, 34 tijolos. Então, não é nem que o problema está menor, o problema continua aumentando, ele apenas não está aumentando num ritmo tão acelerado quanto antes. Isso para a gente ter noção do tamanho da tarefa que é resolver a crise climática, e que, portanto, um evento, né, algo fortuito, como uma pandemia ou uma crise econômica, não são a resposta. Tá? Então, uma lição importante nós não podemos terceirizar para uma pandemia o que cabe a nós, como sociedade organizada, que é descarbonizar conscientemente a nossa economia, reduzir a demanda de energia, fazer com que essa demanda de energia reduzida seja atendida via energias renováveis, zerar o desmatamento, etc. E aí a gente entra num ponto importante. Há um paralelo possível entre crise sanitária e crise climática na dimensão de que ambas configuram emergências. Eu acho que esses gráficos aqui são relativamente conhecidos. Né? Eu nunca imaginei que a função exponencial fosse fazer tanto sucesso, né? Mas acho que hoje boa parte das pessoas ouviu falar dela, né? Porque a função exponencial é basicamente a função que descreve o contágio por um vírus quando ele encontra uma população sem imunidade e quando ele tem total liberdade de circular. Então, o crescimento do contágio ele segue uma exponencial. A lição, né, que
todo mundo debateu é que, basicamente, nós não poderíamos deixar o contágio, tirando um ou outro, né, desavisado ou mal intencionado, né? Um deles preside o nosso país, infelizmente. Todas as criaturas racionais desse planeta disseram: não, ninguém pode deixar isso aqui correr solto. É preciso a gente tomar medidas de controle. Para quê? Para que a gente saia dessa exponencial o quanto antes, né? A curva seja achatada e a gente, com o distanciamento físico das pessoas, reduza o contágio até controlar, né, a epidemia do novo coronavírus. Aqui tem uma coisa importante, que isso aqui é uma simulação do início dos estudos, que mostrava, inclusive, o seguinte, que havia uma grande diferença quando você agia um dia antes. Fazia muita diferença. Algum tempo depois saiu, inclusive, publicado no New York Times, divulgou, deu publicidade a esse estudo, por sinal, um estudo que mostrava que agir 2 semanas antes podia ter evitado 90% das mortes em Nova York, e mesmo 1 semana antes do que foi iniciado, isso teria poupado provavelmente entre 40% e 60% das vidas que foram perdidas lá na grande megalópole global, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe é que numa emergência, você não pode deixar para depois. A emergência significa exatamente isso, é inadiável. 2, se é uma emergência, você tem que agir com a seriedade que o problema exige. E, portanto, é preciso, né, achatar a curva para quê? Para que a gente conseguisse ter um sistema de saúde capaz de lidar com o problema. A grande questão é que, no que diz respeito ao clima, nós deixamos a exponencial correr frouxa, né, há muito tempo. Se vocês lembram da figurinha que eu mostrei do aumento da concentração de CO2, ele segue justamente uma exponencial. E é uma exponencial que, em 1988, ultrapassou o limite seguro. Ou seja, se a gente estivesse, né, fazendo um paralelo entre a capacidade regenerativa do sistema climático terrestre e a capacidade do nosso sistema de saúde de cuidar dos doentes, a gente já teria passado aqui. Então, a gente já estaria numa zona em que perdas, né, são maiores e já inevitáveis. Óbvio, quanto mais deixar esse negócio correr frouxo, pior vai ser, né? E nós temos um limite objetivo, que é, segundo um dos mais recentes relatórios especiais do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é não deixar o aquecimento global ultrapassar a barreira de 1,5. O que é terrível é que nós já estamos muito perto disso. Nós estamos em 1,1, 1,2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. E com mais de 1,5, vários impactos se agravam muito. A gente passa a ter 70% dos corais de águas tropicais sofrendo branqueamento e com ameaça, portanto, de morte. A gente passa a ter um aumento cada vez mais acelerado da perda de gelo do Ártico. A gente passa a ter, né, uma frequência maior de tempestades costeiras, de perda de safra, etc. E, veja só, da mesma maneira como a única resposta quando a gente quando não tem vacina e não tem remédio, como até agora, para o coronavírus, era diminuir, achatar a curva de contágio, diminuir a circulação de pessoas, que justamente levava ao crescimento exponencial de casos, nós precisamos fazer o mesmo, nós precisamos achatar a curva do clima, segurando as emissões, controlando as emissões, porque são as emissões que fazem com que o CO2 se acumule. Isso, na verdade, inclusive, está totalmente quantificado. Nós temos uma tarefa gigantesca que é cortar pela metade as emissões até 2030 e descarbonizar a economia em meados do século. Lembra o que eu falei? A pandemia de coronavírus deve contribuir para reduzir este ano as emissões de gases de efeito de estufa em 7%. Lembre-se que eu estou falando aqui de reduzir pela metade, 50% de corte nas emissões até 2030. E isso significa, portanto, que nós devemos achar uma maneira
de fazer com que aquilo que a pandemia nos impôs seja repetido ano após ano, até o cumprimento da meta geral de descarbonização da economia. Isso para a gente ter uma noção do tamanho do desafio e, por ser uma emergência, é algo que não pode ser mais adiado. Significa basicamente o quê? Significa respeitar o estoque de carbono, né? Que, para nós termos 50% de chance de evitar ultrapassar 1,5 grau, não é mais do que 580 bilhões de toneladas de CO2, algo que seria basicamente emitido com 12 anos de emissão nos níveis de 2019. Não tem segredo para isso. A conta está feita, é zerar o desmatamento e deixar 88% das reservas de combustíveis fósseis exatamente onde estão, no subsolo, sem levar esse carbono do subsolo para a atmosfera. E aí, de novo, assim como na pandemia, o tempo é fundamental. O tempo e a firmeza nas medidas. Exemplo fundamental nisso aí, Nova Zelândia agiu rápido, muito rápido, mal apareceram casos, agiu com seriedade, impôs um isolamento severo. Está aí, está celebrando, né, o fim dessas medidas tão restritivas. No clima, se a gente tivesse começado a agir no ano 2000, a gente poderia cumprir a meta de evitar um aquecimento acima de 1,5 grau, cortando em 3% ao ano apenas as emissões. E isso poderia, portanto, ter se espalhado até 2080, 2090. Né? Mas como a gente adiou, agora, né, só medidas muito drásticas conseguem evitar um caos climático. Lição 4. Em ambos os casos, ouçam a ciência e rejeitem o negacionismo. Porque a ciência, embora imperfeita, né, embora dificuldade, às vezes, de comunicação com o público, enfim, com todos os problemas que existem no fazer científico, ela é a melhor maneira de nos aproximarmos da verdade, né? Aproximar os nossos modelos mentais da realidade objetiva que existe independente deles, né? E, portanto, é fundamental defender a ciência contra a campanha deliberada e organizada de ataques contra ela. Eu, como cientista do clima, sou testemunha de que há várias décadas nós somos vítimas de uma campanha sórdida de ataques e difamações que hoje chegaram aos colegas epidemiologistas e virologistas. Porque a indústria de combustíveis fósseis sabia dos riscos das emissões de CO2 para o clima desde o final dos anos 60. É uma historinha que não dá para a gente entrar em detalhes, mas que basicamente, relatórios após relatórios, documentos internos que vêm dos anos 60, 70, 80, mostram que, eles sabiam, o Instituto Americano de Petróleo, a ExxonMobil especialmente, sabiam dos riscos climáticos. 2, eles resolveram engavetar tudo. E pior do que isso, 3, eles resolveram financiar uma campanha para sabotar a ciência, né? Para mentir deliberadamente e espalhar o que a gente conhece hoje por negacionismo climático. A grande questão é que o negacionismo climático ele veio com tanta força nas mídias tradicionais dos anos 80, 90 e até os anos 2000, né? No caso, jornais e revistas e TV, que ele ganhou fôlego para chegar num momento em que mentiras, fraudes, né, manipulação em massa, fake news, podem ser reproduzidas em massa, que é a era das redes sociais. E aí vejam o tamanho da tragédia. Né? Desde cientistas fake, que circulam loucamente aí no YouTube, até hoje presidentes, né, de nações em redes sociais, saem divulgando as maiores aberrações, né, contrariando o consenso científico, contrariando principalmente os fatos, né, e, portanto, atrapalhando deliberadamente toda e qualquer ação que a gente possa tomar para proteger a humanidade e a biosfera do planeta,
de uma desestabilização do sistema climático ainda maior do que a que nós já temos hoje. A grande questão é que esse modo de fazer propaganda, de incentivar as pessoas a abraçarem teorias de conspiração, essa ideia de poluir o ambiente, né, da mídia com uma falsa equivalência, né, são falsos dois lados. Tem um que defende isso, tem outro que defende isso. Aí as pessoas, então eu vou confiar em quem? Né? E isso com propósitos, muitas vezes, econômicos, no caso do clima é muito explícito isso, né, políticos e ideológicos. Até que esse modo de operar, né, a produção de notícias falsas e de atacar a ciência chegou justamente em 2020. Né? E como esse monstro já tinha ganho vida própria, esse monstro do negacionismo nas redes já passou a existir, independente da Exxon continuar jogando dinheiro nele, ele deu origem a um negacionismo muito perverso, que é o negacionismo da pandemia, né? Que ia desde negar a existência do vírus, e nisso aí é muito parecido, né? Ele tem diferentes graus. Uns negam o aquecimento global, uns negam o vírus, outros negam a responsabilidade das atividades humanas no aquecimento global. Outros negam, e também negam que seja algo grave, né, que os impactos do aquecimento global não vão ser tão graves assim. Assim como também há os que negam os impactos, né, da gravidade e letalidade do novo coronavírus. Dizem que é uma gripezinha, dizem que é um resfriadinho. Né? Muitos, para evitar que a gente tome ações, começam a colocar falsas dicotomias, falsas polêmicas, e começam a dizer, mas o que vai ser da economia se a gente parar de queimar petróleo? O que vai ser da economia se a gente fizer o isolamento social, né, e chegando até um lockdown? Né? Vai ferrar a economia. E aí você começa a ver, inclusive, como esses paralelos dos negacionismos são muito fortes, né? E que, portanto, é preciso combatê-los duramente a fim de evitar que eles prevaleçam sobre a percepção científica, que é a única que pode apresentar soluções em ambos os casos. A última lição. Nós não podemos deixar que essas crises elas se entrecruzem. Né? Primeiro, a gente sabe que essa pandemia tem tudo para não ser a última. A não ser que nós tomemos ações muito sérias no sentido de reduzir, né, a degradação ambiental. Fala-se, inclusive, do risco de uma nova pandemia vir da Amazônia, por exemplo, né, que está sendo atacada por todos os lados, madeireiros, garimpeiros, mineradoras, agronegócio, etc., com a conivência, né, de um desgoverno federal que quer aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? Então, o novo coronavírus tem tudo para não ser a última pandemia, infelizmente. Ao mesmo tempo, a crise climática só tende a se agravar, né? Inclusive pela ausência de ação séria para contê-la. A tendência, portanto, é que essas duas crises elas continuem presentes e em crescendo. A grande questão é que se elas se cruzarem, a gente não sabe a que ordem nós vamos obedecer. Se nós vamos, de fato, ficar em casa para evitar o contágio de uma pandemia, ou se nós vamos ser obrigados a evacuar nossas casas diante de uma emergência, de um evento extremo. Né? Essa talvez, então, essa sexta lição seja a mais importante de todas, porque ela diz respeito ao legado que nós vamos deixar para nossas crianças e jovens, para as futuras gerações, para a humanidade e para a biosfera desse planeta. E eu concluo voltando àquele que era, tirando o da abertura, o primeiro slide. O slide que falava de limites planetários. Nós sabemos muito bem reconhecer o conceito de limite quando se trata do cheque especial, quando se trata do cartão de crédito, ou quando dizem que, aspas, nossas crianças têm de ter limites. Mas nós, coletivamente como humanidade, agimos
como a criatura mais mimada de todas, aquela que acha que tem o planeta à sua disposição para dilapidar, destruir, devastar impunemente, e que isso não vai se voltar contra nós. Essa é uma visão que só pode nos levar à ruína, à catástrofe. E agir, portanto, com a devida maturidade, com a devida seriedade, para enfrentar os problemas postos nesse século XXI, evitar novas pandemias, conter a crise climática, evitar a degradação ambiental, garantir, né, que as pessoas não se deixem enganar por campanhas de fake news e difamação, garantir segurança digital, evitar a escalada do ódio, da xenofobia, do racismo, da misoginia, da homofobia, né? Isso tudo está posto para nós. Esses grandes desafios do século XXI precisam, portanto, ser encarados por uma humanidade que não pode mais se dar o jeito de agir como uma criança birrenta. Ela precisa, né, amadurecer e agir conforme o que está posto para esse século de grandes desafios. Era isso, portanto, pessoal. Muito obrigada, Alexandre, pela excelente apresentação. Agora passo a palavra para a professora Samara para fazer seus comentários e partimos para o direcionamento do nosso bate-papo. Boa tarde, Alexandre, Taliene, desculpa. Obrigada, Alexandre, pelas... Aí trouxeste vários dados, né, assim, alarmantes, que estão aí, assim, na verdade, só eu que faz aquela figura de quem é com a cabeça para baixo da terra, né, da areia, mostra, assim, só quem não quer ver, que não vê, né, só quem está com a cabeça naquela posição mesmo, que não enxerga o que está acontecendo, o que está ao nosso redor, né. Antes de passar para as perguntas, eu só queria comentar que, também como professora e educadora, né, e pesquisadora da área, que eu sei que tem muitos estudantes nos assistindo, então tem gente, às vezes, que está estudando na área, tem gente que tem só uma pequena familiaridade. Deixa eu só expandir aqui, que, né, o Alexandre falou, por exemplo, de qualidade do ar, né, de problemas de qualidade do ar, ele mostrou aí com a questão com a relação com a pandemia, né, que parecia que tinha uma esperança, né, mas a gente já perdeu essa esperança, pelo menos, talvez existem outras, mas ele mostrou aí fotos, né, problemas com a qualidade do ar e também falou da questão de mudanças climáticas. Então, eu só queria lembrar que existe um link muito grande entre esses dois assuntos, essas duas temáticas, que é justamente a questão da qualidade do ar, né? As nossas cidades são grandes emissores de gases de efeito estufa e material particulado que atuam aí como aquecendo o nosso planeta. Então, e essas emissões, que aí o Alexandre falou muito bem lembrou dos gases e dos poluentes de vida curta e intermediária e aqueles de vida longa. Então, eu só queria lembrar que, por exemplo, a gente pensa em emissões da cidade, né, nós estamos falando de emissões de CO2, estamos falando de emissões de material particulado, de ozônio, que é um gás estufa, e esses outros gases, por exemplo, ozônio e material particulado, têm vida curta e média, né? Isso significa que se nós pararmos com as emissões hoje, né, eles vão, dentro de algumas semanas a poucos meses, a gente não vai ter mais esses compostos na atmosfera, né, o que seria fantástico. Então, a pandemia mostrou isso para nós. E tem dados já, inclusive, do Brasil, de São Paulo, tem um estudo publicado mês passado, mostrando que, de fato, eles observaram isso, né? Os carros ficaram em casa e, daqui a pouco, esses poluentes reduziram drasticamente. Foi muito, sim, bem fácil até de observar. Mas, enquanto a gente pensa em poluentes aí, nesses gases de efeito estufa de vida longa, né? Aí estamos falando de poluentes como CO2, como metano, ou, por exemplo, poluentes que têm uma vida maior, como o óxido nitroso, o N2O, que pode durar 100 anos na atmosfera, por exemplo. Então, a gente vai ficar, se a gente parar hoje com as emissões, né, nós vamos ficar 100 anos sofrendo ainda com os efeitos, porque como tu mostraste os tijolinhos lá da parede, né, que é uma analogia muito boa, muito didática, né, continua, na verdade, eles estão lá, então não tem como fugir muito desse problema. Então, são muitas gerações ainda que vão ser afetadas, parando com tudo ainda hoje. Né? Então, isso depende, e esse acúmulo na atmosfera, desses poluentes, né, a gente tem que lembrar que uma vez acumulados na atmosfera, eles vão ser distribuídos pelo nosso planeta, então eles vão ser transportados pelos ventos, por exemplo, né, e vão se distribuir de forma homogênea, e o que vai acabar acontecendo? Então isso afeta tudo nós. Então não tem como me esconder dentro de casa,
ou eu pensar que eu não vou ser afetada por isso. Nós já estamos sendo afetados porque isso é um problema global, então nós precisamos agir de forma coletiva e internacional para conseguir resolver esse problema, né? Bom, quer complementar alguma coisa, Alexandre? Fica à vontade. Não, acho que a gente pode ver o que é Passar para as perguntas? Né? E aí? Então, vamos lá. Então, teve várias perguntas. Várias perguntas. Vamos começar aqui, então, pelo... dúvidas sobre... O José Cipriano, ele perguntou, quando tu mostraste sobre os animais, né, a degradação da biodiversidade, ele pergunta se os animais aquáticos entram nessa conta da integridade da biosfera. Eu acho que a gente pode fazer um bloco, né? Logo que aí eu Tá, tu é bom de cabeça? Tu lembra das perguntas? Não, eu tô anotando. É que a gente poderia também... Tá bom. É porque a outra seria temática que já entra no consumo da carne. Se tu quiser responder essa primeiro, aí depois a gente faz por temática, pode ser? Não, porque... tudo bem. A resposta aí é fácil, é sim. Tá. Né? Sim. Na realidade, a gente, inclusive, mostrou um slide separando, né, por biomas continentais, biomas de água doce e os biomas marinhos, tá? Então, e você tem uma perda significativa em todos eles, sendo que os biomas de água doce são os mais atingidos. Quando a gente lembra, né, por exemplo, que uma única mineradora criminosa é capaz de aniquilar um rio inteiro, com todas as formas de vida, todas as espécies endêmicas, inclusive, né? A gente vê como são justamente o elo mais frágil. Mas, no caso dos animais marinhos, a gente tem 39% de redução já, dos vertebrados marinhos. Que se sabe, né? Tá. Aí, com relação ao consumo da carne, daí, então, por exemplo, a Iris Magistrali, ela pergunta por que não se fala muito sobre os problemas e as consequências ambientais do consumo de carne para o planeta? E a Lisiane Linhares pergunta se, em relação ao consumo de carne, uma redução no seu consumo contribuiria de forma positiva para o meio ambiente, ou seria necessário radicalizar e parar de vez com esse consumo? São ótimos tópicos, né? Enfim, eu diria que uma verdade, os fatos realmente atestam, é que o nível de consumo de carne atual da humanidade ele é insustentável, né? Ele realmente não tem condição de ser mantido, né? Você tem impactos que vão do uso da terra, a perda de biodiversidade, você tem impactos no que diz respeito a resíduos, né, sejam advindos dos fertilizantes usados em grande escala na monocultura, sejam os próprios resíduos animais, né, e isso tem sido um importante fator para o desequilíbrio dos ciclos do nitrogênio e do fósforo. E você tem, obviamente, clima, né? Não é como aquele documentário que, infelizmente, termina, né, caindo para uma pretensa fake news do bem. Eu digo que não tem fake news do bem, que é o Cowspiracy, né? Diferente do que o Cowspiracy diz, não, a pecuária não é o maior problema para o aquecimento global. O maior problema é a queima de combustíveis fósseis. Mas você imagina a seleção do Brasil de 94. Eu sei que eu estou falando aí de 94 porque eu sou velho já, e aí tem gente que está assistindo a gente que nasceu depois, né, provavelmente. Mas, enfim, para quem acompanhou a Copa de 94, o Brasil tinha dois atacantes velozes e perigosos, que eram o Romário e o Bebeto. O Romário era a grande estrela, mas o Bebeto também batia um bolão. Imagina o seguinte, se todo time que fosse jogar contra o Brasil, preocupado só com o Romário, só marcasse o Romário e deixasse o Bebeto livre, né, ia terminar sofrendo do mesmo jeito. Então a gente não pode ter ilusão de que unicamente centrando nos combustíveis fósseis nós vamos resolver a questão do aquecimento global. É preciso atacar o segundo problema também. O segundo problema é, sem dúvida alguma, o nosso sistema de produção de alimentos. Nesse caso, no mínimo, uma redução muito drástica no uso de carne seria muito importante. Começando pelo consumo de carne de ruminantes, porque isso significaria um corte já muito significativo nas emissões de metano, né? E o metano é um gás
dos gases de efeito estufa de vida longa é justamente o que dura menos, né, na atmosfera, e tem um efeito muito potente a curto prazo. Então, a gente ganharia tempo, né? No caso, achatando a curva do metano, a gente ganharia tempo. Segundo fator, a gente poderia liberar terra. Como vocês viram, a demanda de terra para a produção de carne é enorme, seja por pasto, seja por monocultura. Nós poderíamos, então, ter uma estratégia, tipo um terço, com a terra que seria liberada imediatamente com uma redução drástica do consumo de carne. Um terço a gente reflorestaria, né? Um terço a gente usaria para produzir alimentos de origem vegetal. E lembrando, né, que a eficiência vegetal ela é algo do tipo um fator de 5 vezes, né? Se a gente fizer as continhas ali, no que diz respeito às calorias, é até mais, é quase 10 vezes mais eficiente. Em relação a proteínas, é um fator em torno de 5 vezes. Então, a gente poderia usar um terço das terras hoje destinadas à produção de alimentos de origem animal. A gente usaria vegetais, para plantar vegetais, o que forneceria alimento para bem mais gente ainda, né? Não só supriria o que deixar de ser produzido via, né, a origem animal, mas você teria um excedente, então a gente resolveria a fome, e com um terço você poderia até pensar em plantio de biomassa, para ajudar na transição energética, né? Eu não sou a favor da gente expandir, desmatar a Amazônia para plantar cana de açúcar para transformar em etanol os motores dos carros, não sou a favor disso, mas sou a favor de que a gente recupere terra degradada para isso, né? Porque aí a gente pode substituir carvão e gás por biomassa para queima em termoelétricas, a gente pode utilizar biocombustíveis, né, como substitutivo do petróleo, numa transição de mais longo prazo, que possa, inclusive, eventualmente abdicar desses agrocombustíveis, de parte dessa biomassa. Mas seria interromper ou reduzir significativamente o consumo de carne, abriria uma enorme janela de oportunidade para enfrentamento da crise climática. A Lízia tinha perguntado por que não se fala muito nesse tema, né, do consumo de carne, por exemplo. Então, acho que isso entra um pouco na questão econômica e interesses pessoais, né, e de grandes corporações. Você queres comentar um pouco sobre isso? Ok, gostaria sim. Bom, uma motivação já foi justamente colocada. Existem sempre grandes interesses econômicos em jogo. E não tenha dúvida, né, as gigantes do agronegócio não interessa que a gente fale disso, né? Sejam a indústria da carne propriamente dita, como a JBS e outras, sejam as empresas envolvidas na produção de ração animal, né? As empresas ligadas à soja, as empresas de transgênicos, agrotóxicos, fertilizantes, né? Então, não interessa, tem muito interesse econômico em jogo. Mas tem uma questão aí, né, que infelizmente foi algo trabalhado de maneira cultural, né, que comer carne é até um símbolo de status, né, e que no final das contas, você comendo carne, você está bem, né, o churrasco virou algo a ser ostentado, né, e olha, isso termina pesando, né? Nós temos muita dificuldade de falar desse tópico, né? Justamente porque a pessoa se sente incomodada, né? Entra na questão dos hábitos, né? Superar isso daí, sabe? A gente tem que começar Aliás, a gente já devia ter feito isso antes, a gente tem que falar abertamente disso hoje em dia, né? Não dá mais para adiar. Eu, por exemplo, há 2 décadas ou até um pouco menos, eu curtia né, o churrasco. A primeira coisa que aconteceu, quando eu li sobre emissões de metano da fermentação entérica, a primeira coisa que saiu assim, foi carne de ruminantes, mesmo, no outro dia. Não dá para negociar com isso aí. E aí você vai se aprofundando no tópico.
e começa a dialogar com outras coisas, né? O uso absurdo de água, né? Pela indústria da carne, a questão sanitária, né? E sim, a questão ética, né? A indústria da carne é uma verdadeira indústria de crueldade, de perversidade, de dor e sofrimento, né? Então, eu acho que a gente pode também falar disso, né? São vários fatores que podem, né, que podem servir de abertura para esse debate, e sim, um deles é a preocupação com o sofrimento animal, né? Então, mas é um fato, nós precisamos evoluir. Nossa espécie se vangloria, né, de ter evoluído, né? Eu acho que uma prova de que nós podemos evoluir, não apenas biologicamente, mas social e culturalmente, é fazer com que esse consumo de carne, pelo menos na quantidade que nós temos hoje, vire algo do passado. Falar em animal, eu estou aqui com uma pessoa felina que gosta de aparecer em quase tudo quanto é live. Do canto. Tá certo. E o João Carlos, ele pergunta se tu acha possível nós chegarmos a 1,5 ou 2 graus de aumento da temperatura até 2100. Acho que ele quis dizer 2050, né? Porque 2100 seria muito bom, mas eu acho que estamos mais perto disso, infelizmente. Mesmo que já tenhamos emitido os 500 dos 800 gigatoneladas de CO2. E aí o Alfredo Barros, ele comenta que a questão do negacionismo climático, né, que a gente sempre pensa, ele fala aqui, né, mas está derretendo o gelo lá longe, isso não vai me afetar, né? Uhum. Então, será que a gente consegue reduzir, chegar nesse 1,5 graus aí, a tempo? Deixa eu só comentar um pouco mais sobre o negacionismo. De fato, você vê que a gente consegue fazer analogias mil, né? Não, é só o gelo lá no Ártico que está derretendo, isso não me afeta, né? Então, não, é um vírus chinês, então é lá na Europa, né? Essa posição também de distanciamento, ela é muito comum na parte do negacionismo. Mas isso tem a ver, todas essas construções não são à toa. Elas têm a ver com o fato de que o negacionismo, ele incide de maneira, obviamente, de má fé, né? Mas de maneira manipulativa, em cima de uma reação da nossa psique, que é normal. É a reação ao luto, né? Quando você tem uma perda, seja a perda de um emprego, o fim de um relacionamento amoroso, o falecimento de um ente querido, né? A nossa primeira reação é a de negação. É uma reação normal, é dizer, não, isso não é verdade, não, isso não aconteceu, eu não estou acreditando nisso, né? E aí, a grande questão é que essa é uma defesa para que a gente não tenha um breakdown psicológico de cara a cada notícia ruim. O grande problema é que esse mecanismo, ele abre um outro flanco, que é o flanco da manipulação. Se alguém chega dizendo aquilo que você quer ouvir, você termina dando ouvidos. E aí, veja, a pandemia impôs uma perda, né? Que é a perda da circulação ilimitada, né? Da visita à casa da tia querida, né? O happy hour com os amigos, né? Aquele show que você estava planejando. Tem uma série de perdas aí. Fora perdas mais sérias, né? Perdas econômicas, empresas quebrando, e, enfim. Ninguém quer isso. E a primeira defesa é você dizer, não é assim, isso não pode estar acontecendo. E aí, se alguém chega e diz, não, isso não está acontecendo, isso é uma invenção de pessoas aí que querem lhe prejudicar, e vai ficar tudo bem, basta você tomar cloroquina e ir para a rua que vai dar tudo certo. Né? Como é um discurso que alivia, né? Da mesma maneira, o negacionismo climático opera em cima dessa fragilidade nossa. Sobre os limites, né? 1,5 grau e 2 graus foram justamente os limites mencionados no Acordo de Paris, né? E eu queria dizer para vocês que o Acordo de Paris é excelente na primeira página. A primeira página do Acordo de Paris justamente reconhece a ciência e diz explicitamente que os países, né, que o assinam se comprometem a limitar o aquecimento global a níveis bem abaixo de 2 graus Celsius e preferencialmente abaixo de 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. A grande questão é que depois, o que tem no acordo?
O acordo até menciona as florestas, mas o Acordo de Paris, essa é uma das tragédias. Ele não fala a palavrinha mágica, ou a expressão, né, as duas palavrinhas mágicas, combustíveis fósseis. Ele não diz que é preciso, e não tem jeito de você limitar o aquecimento global nem a 2,5 graus ou 3, se você não deixar uma fração importante dos combustíveis fósseis no subsolo. Se você queimar todos os combustíveis fósseis, a estimativa, isso aí nem o pior cenário do IPCC simula, mas se você queimar todos, a estimativa é que você passa dos 8 graus de aquecimento. Né? Então, assim, algum limite aos combustíveis fósseis é preciso ser colocado. Né? Daí vem a questão, se fisicamente é possível ainda. Fisicamente é possível, 1,5 grau. E 2 graus é amplamente possível. A grande questão é que hoje em dia nós invertemos, né, o comando, né, das coisas. Hoje, a política, né, a cultura, ela parece andar mais devagar do que o sistema climático, do que a física, né? Então, a gente precisaria operar mudanças na consciência e, portanto, na organização social, política e econômica que nós temos para dar conta dessa tarefa num ritmo muito rápido. Mais rápido, bem mais rápido do que tradicionalmente a gente verifica, né? Quantos séculos foram para a gente se livrar, em larga medida, formalmente, dessa chaga que é a escravidão, né? E que ainda deixa feridas, né, tão abertas em sociedades como as sociedades escravagistas que foram soerguidas nas Américas, né, em cima do genocídio dos povos originários, do norte e do sul. Né? E sim, eu estou falando de Floyd e de Miguel. Né? Quanto tempo para a gente superar um regime militar, né, de tortura, corrupção, etc., e tem ainda as suas crias, né? Como a gente não prestou conta direito com a história, né? A gente está aí, o fantasma nos assolando. Né? Então, essa é a grande questão. Como é preocupante isso? Eu, no entanto, acho que se nós insistirmos em falar mais, disputar o exemplo, né? Disputar a palavra, fortalecer os setores sociais que se mobilizam por isso, e aí eu não posso deixar de mencionar o movimento dos povos indígenas do Brasil e de outros países, têm sido fundamentais para se erguer em defesa das florestas, fazer denúncias internacionais. Eu não posso deixar de mencionar a belezura que é o movimento da juventude, né? Inspirado pela Greta Thunberg, mas não só, né? Chegando também ao sul global, né? com a Vanessa, e vejam, né? Esses movimentos estão fazendo disputa. E eu acho que nós não podemos simplesmente cair no niilismo, né? E baixar as bandeiras. E eu concluo dizendo por quê. Pelo seguinte, porque aqui, claro, o ideal seria a gente conter esse negócio abaixo do 1,5. A gente, inclusive, salvaria vários países ilha, a gente salvaria uma parcela importante dos corais tropicais, a gente poderia até salvar o Ártico ainda, 1,5 grau. Né? Muito difícil, no entanto, a gente chegar aí. 2 graus, se a gente conseguir segurar nos 2 graus, a gente salva um monte de outras coisas ainda. A gente tem perdas, né? Aí realmente a maioria dos países ilha baixos, né? Como Tuvalu, Vanuatu, e até alguns mais, né, maiorzinhos, como as Bahamas e tal, com 2 graus eles já começam né, alguns desaparecem, outros começam a sofrer muito. Né? Zonas costeiras de diversos países passam a ser atingidos. A mortandade de corais tropicais se torna generalizada. Né? Pouco vai sobrar. E o Ártico, assim, durante vários anos vai ter verão sem gelo marinho. Então 2 graus já tem muita perda, mas ainda assim é muito provável que a gente salve a Amazônia ainda com 2 graus.
que a gente evite a desertificação em larga escala da caatinga com 2 graus. Com 2 graus é possível que a gente ainda evite um fluxo migratório de dezenas de milhões de pessoas ou centenas de milhões de pessoas do Sudeste Asiático. A grande questão é que, portanto, não se resume, não é tipo mata-mata, do tipo, perdemos de 1-0, estamos fora. Não, faz diferença perder de 1-0 e perder de 7-1. Né? Perdas nós teremos. Várias delas são inevitáveis. Algumas são quase inevitáveis por conta do ritmo necessário para evitá-las. Né? Embora fisicamente possível, né? Culturalmente é difícil. Mas a gente não tem a opção de se render. Não temos a opção de desistir, porque tem muita disputa. E o que está em disputa, basicamente, é qual a qualidade do futuro que vai ficar. Né? Se você tem algum ente amado, se você é jovem, ou se você tem algum ente amado, que seja jovem ou criança, na boa, não dá para ter outra opção. Né? A não ser enfrentar essa realidade de frente e se mexer. Né? Agir individualmente, agir coletivamente, se mexer. O conhecimento nós já temos, né? Os nossos cientistas, né? Trazem o conhecimento e até nos dizem o que fazer. A questão é, esses movimentos que tu falaste, entre a questão da sensibilização, né? Da população, de tornar isso em ação, né? E aí, falando em alternativas, né? Tu falaste muito de alternativas, o Lucas Lobato, do IFTM, ele pergunta, em termos de formas de plantio, alternativas de plantio, se pode ser uma alternativa como sistemas de SAF, sistemas agroflorestais, ILPF, entre outros. Olha, com toda certeza, Lucas, nós precisamos de um outro sistema agrícola. E, sem dúvida alguma, a agrofloresta, até pelo seu poder regenerativo, de capacidade de sequestrar carbono e armazená-lo no solo, né, tem grande potencial. E a gente precisa falar disso abertamente. Né? Nós precisamos falar de reforma agrária nesse país com a condição de ser uma reforma agrária agroecológica, né? Em que a gente planeje justamente que a nossa agricultura deixe de ser uma fonte, né, de emissões e passe a ser um sumidouro. Isso é possível, ter um sistema, né, alimentar em harmonia com a recuperação do bioma que permita fazer isso. Mais do que isso, a gente precisa falar de agricultura urbana, periurbana, né? Redução das distâncias entre produção e consumo de alimentos, né? Porque muitos alimentos têm uma pegada de carbono que não é só a pegada de carbono de emissões como de desmatamento ou de metano associado a elas, ou mesmo do óxido nitroso do fertilizante. Tem alimentos cuja pegada de carbono é significativa por conta do transporte. Né? E a gente precisa falar de tudo isso. Né? Remodelar, né, a nossa dieta e o nosso sistema de produção de alimentos. Uma tarefa gigantesca, hercúlea, né? Mas, de novo, é o que está dentro do possível. A gente já conhece os caminhos. Né? Aí o Lucas Carlos Rezende, no que tange a energias renováveis, como o governo pode incentivar sua utilização em massa ou remover o incentivo do uso de combustíveis fósseis? Pois veja, essa é uma ótima pergunta. Uma das coisas mais assim, absurdas, bizarras nos dias de hoje, é que nós temos o poder público, o Estado, com o dinheiro arrecadado do seu cidadão, ele financia a destruição do planeta. E financia como? Nós continuamos tendo leilões de energia fóssil. Nós temos uma guerra fiscal entre os estados, com renúncias fiscais generosas para a instalação de termoelétricas a gás ou até mesmo a carvão. Um caso absurdo é aqui do Ceará, que concede 59% de desconto no ICMS. Então, deixa no nível de produto da cesta básica. 59% de desconto no ICMS do carvão mineral. A mesma alíquota foi aplicada ao gás. Para quê? Para ser queimado em termoelétrica. Detalhe, mesmo com essa benesse, recentemente parece que o Ceará perdeu um projeto
para outros estados, não me engano, Pará, porque o Pará cortou mais ainda. Então, essa é uma das coisas que tinha que acabar. É inaceitável que haja qualquer subsídio, né, a combustíveis fósseis. O mínimo que a gente poderia pensar hoje em dia é que, talvez com exceção, né, e aí eu teria que ver como, para evitar desabastecimento de alimentos, portanto, teria que ver algum mecanismo aí. Infelizmente, nosso modal é preso ao petróleo hoje, né? Enquanto a gente não resolve isso daí, apostando no transporte sobre trilhos e eletrificado, né, a gente teria que pensar em como evitar um desabastecimento a partir disso. Mas, fora o diesel para transporte, a gente tem que sobretaxar as fontes fósseis. Né? É o mínimo do mínimo. Além disso, tem um planejamento energético que focasse em uma matriz 100% descarbonizada em poucas décadas. E o Brasil teria as melhores condições para fazer isso, né? Dada a possibilidade de uso combinado, né, das hidrelétricas que já existem. Obviamente, a ideia aqui não é colocar mais hidrelétrica na Amazônia, por favor, né? Repotencializar as que tem, né? Recuperar os reservatórios e os rios, para que elas, né, possam não morrerem à míngua, né? Mas, enfim, combinação da hidroeletricidade já instalada, eólica, solar e biomassa, o Brasil tem plenas condições. Se tivesse começado a planejar isso há 10, 15 anos atrás, isso é o primeiro país a chutar os combustíveis fósseis no planeta inteiro, né? Mas, enfim, sobre as renováveis, no entanto, é preciso a gente ter uma palavra de cuidado, né? Óbvio, eu sou um entusiasta das renováveis. Eu tenho um painel solar aqui em cima de mim, né? Ao ponto de eu gerar mais eletricidade do que eu consumo. Enfim. Só que nós precisamos pensar na dimensão da energia que nós consumimos no mundo. Um cidadão médio dos Estados Unidos, veja só, nosso organismo biológico, ele precisa de 2.000 quilocalorias por dia para viver. Um indivíduo médio nos Estados Unidos consome 200.000 quilocalorias. Óbvio, isso não é só comida, né? Isso é muito mais. Isso é consumo, né? Todo dia compra alguma besteira no Walmart, né? Todo ano troca de carro, de TV, etc, etc. Um monte de viagem aérea, né? A casa grande climatizada, e por aí vai. Fato é, a demanda energética desse cara é 200.000 quilocalorias. É por isso que o estadunidense médio emite 16,5 toneladas de CO2 por ano. Quando pensar em reduzir as emissões pela metade até 2030, significa uma cota de carbono de 2,5 toneladas per capita por ano, né? Então, percebam aí que não tem renovável que dê conta de uma sociedade com uma demanda louca como essa, irracional como essa, com tanto consumo, com produção de coisas descartáveis, com consumo de objetos que são ou deliberadamente descartáveis, ou na prática, pela obsolescência programada ou percebida, se tornam descartáveis. Essa irracionalidade tem que acabar, né? Para quê? Para que com menos energia sendo usada, eu não quero apagar a luz, né? Veja, eu quero que tenha energia para o hospital com UTI e respirador. Eu quero que tenha energia para a gente poder fazer esses debates aqui, para segurar a internet, né? Assim, eu não quero voltar para a caverna, mas é preciso que caia a ficha. As renováveis não vão dar conta, a não ser que ou a gente reduza a demanda, ou a gente considere aceitável uma quantidade tão grande de painel solar e aerogerador que ocupe toda a costa, que dispute territórios com comunidades, que demande uma quantidade violenta de lítio para transformar a Bolívia num buraco, né? E cobalto vindo da República Democrática do Congo, das mãos de crianças escravizadas. A não ser que a gente ache isso aceitável e pense num sistema de energias renováveis, que aí são tudo menos limpas, de um tamanho gigantesco, né?
Ou a gente combina, né, racionalmente duas coisas. A gente diminui a demanda energética, portanto, diminui a produção e consumo de objetos, né, descartáveis, né, inúteis, ou de coisas que poderiam ser compartilhadas e terminam virando objetos individuais. Né? A gente combina isso com a substituição de fósseis por renováveis dentro de limites socioambientalmente justos. Eu acho que essa tem que ser a saída. Né? Mas, enfim, é uma lástima que o nosso governo, não só as nossas... além desse governo que realmente é terrível, né? A gente tem uma estrutura de legislação, né, Congresso, planejamento energético, que é um fiasco. Né? Ele não facilita o avanço das renováveis e pelo contrário, nos mantém, né, presos às fósseis. O nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer duas perguntas ainda. Uma é, muitas pessoas têm perguntado a respeito com relação à pandemia, né? O que está acontecendo, qual que é o caso do Brasil, né? As reduções dos gases de efeito estufa diminuíram durante a pandemia? Quais são as projeções aí para frente, para os próximos meses? Essa é uma pergunta tão boa quanto terrível de responder. Porque o que acontece é o seguinte, né? A gente ainda não está com os dados consolidados, mas todos os indícios são de um aumento muito significativo do desmatamento. Né? Madeireiros, grileiros, né? Garimpeiros não fizeram home office. Né? Então, aproveitaram, seguindo o receituário, né, do sinistro da destruição do meio ambiente, né, aproveitaram a pandemia para passar a boiada. E, no caso, vejam só, a economia do Brasil deve despencar. Eu ouvi falar, posso estar errado nesse cálculo, mas eu ouvi acho que foi ontem, no noticiário, uma estimativa do FMI de uma queda de 8% do PIB no caso do Brasil. Só que o Brasil ele deve fechar o ano com as emissões, exatamente porque o desmatamento aumentou. E no panorama de emissões brasileiro, a mudança do uso da terra é a principal fonte de emissões, diferente da maioria dos países em que a energia é o principal, né? Energia, queima de combustíveis fósseis é o principal fator de emissões. No caso do Brasil, é desmatamento, né? Desmatamento queimado. Então, o que acontece é, como isso aumentou, é provável que as emissões do Brasil cresçam. Mesmo as emissões de energia diminuindo, o efeito do aumento das emissões da mudança do solo mais que compensa, podendo fazer até com que nossas emissões cresçam de 10% a 20% ao final do ano. Ou seja, o Brasil conseguiu fazer o desacoplamento, só que às avessas. Desacoplamento, para quem não sabe, é o sonho dos economistas, né? Porque hoje você tem a economia está ligada à demanda de energia. Né? Crescimento econômico implica aumento da demanda de energia. E aumento da demanda de energia hoje em dia significa aumento de emissões. Os economistas sonham com uma realidade em que você desacople as coisas, né? E que, portanto, o crescimento econômico deixa de estar ligado ao aumento das emissões. O Brasil conseguiu fazer isso, só que fez no pior dos mundos, né? Conseguiu fazer o contrário. A ideia desses economistas é que a economia pudesse continuar crescendo com as emissões aumentando. O Brasil conseguiu fazer com que, com a economia despencando, as emissões cresçam. É realmente sui generis. O que acontece hoje no nosso país é um fato surreal. É triste. E com relação a florestas, tem duas perguntas aqui que eu vou colocar mais ou menos juntas. Uma é o Gustavo Malaco, ele pergunta sobre a proposta da Amazônia da Revolução 4.0, né, aquela que tem a ver com a biotecnologia, exploração da diversidade da Amazônia. E o Roberto Tarassi, ele fala que o Brasil, ele fala a seguinte afirmação: o Brasil é um dos países que mais preserva florestas, entre aspas, ele faz essa afirmação. E ele pergunta, o que pensar sobre essa afirmação? Olha, essa última provocação. Não, achei ótimo. Pelo seguinte, eu não vou dar spoiler para que todo mundo acesse. O nosso projeto, né, o que você faria se soubesse o que eu sei, além do canal do YouTube,
novo, está posto convite. Vão lá dar uma checada. A gente também tem um blog, né? E, assim, fanpage, perfil no Instagram, perfil no Twitter. Mas o nosso projeto, o que você parece sobre a FPC, ele é um dos parceiros que iniciou, esta semana agora, justamente no dia do aniversário do Ricardo Salles, um projeto chamado fakebook.eco, que é um site de checagem, né, de fake news ambientais e climáticas. E a resposta não só para essa questão, como para várias outras, está lá. E aí eu não vou comentar para que todo mundo dê a checada no fakebook.eco, que foi lançado nessa segunda-feira, inclusive com um artigo de um colaborador convidado, que é ninguém menos do que o nosso querido professor Ricardo Galvão, né? Então, é uma iniciativa do Observatório do Clima, com vários parceiros, incluindo o nosso projeto, e que a resposta está lá. Sobre a proposta, né, no uso de tecnologias a partir da diversidade da Amazônia, eu acredito que seja uma maneira de nós, de fato, gerarmos riqueza, né, gerarmos renda com a floresta de pé. A grande questão, o que me deixa, no entanto, com o pé atrás em relação a essa proposta, né, não é a ideia em si. Eu vou fazer uma analogia aqui, embora a analogia não seja plena, porque no que diz respeito ao pré-sal, eu sou contra usar o pré-sal, obviamente, de cara, né? Mas, veja, supondo que o pré-sal fosse uma coisa boa, né? Apareceu todo aquele bafafá de usar o dinheiro do pré-sal para saúde e educação, né? E aí, investir em pesquisa sobre o pré-sal, né, fazer toda a panaceia, na verdade, o pré-sal tinha ficado no chão, né? E aí, o que acontece? Com tudo pronto, quando estava tudo pronto, aí você acaba com o regime de partilha, né? Você facilita a apropriação do pré-sal por grupos monopolistas estrangeiros e você basicamente acaba com essa ideia né, que já era uma ideia ruim de destruir o planeta para ter dinheiro para financiar a saúde e a educação. Mas aí nem a saúde e a educação vão ser financiadas, né? Afinal das contas, você vai ter planeta destruído, corporações do ramo petroquímico mais ricos e saúde e educação continuam no chinelo. Meu medo de a gente não apostar nisso daí sem um arcabouço muito forte de políticas, né, de garantias políticas, sociais e econômicas, é que você termine abrindo caminho para uma espécie de oficialização da biopirataria, né? Eu entendo que a proposta originalmente ela não é nesse sentido. Pelo contrário, ela é justamente para fazer as coisas em consonância, inclusive com os saberes tradicionais, com o respeito, né, às comunidades tradicionais e aos povos originários da região, mas o meu único receio é no que isso possa ser indevidamente apropriado, né, para outros fins. Mas, fora isso, a princípio é uma proposta assim, muito interessante. Uhum. Eles disseram aqui que eu posso fazer mais uma pergunta. Então, essa vai ser a última. Aí tem várias perguntas nesse sentido, eu vou tentar agrupá-las aqui. Por exemplo, a Bárbara Caroline Ângelo Postal, da UFAL, e o Rafael Rodrigo, da Estes UFO, perguntam no sentido de como controlar essas emissões de carbono depois da pandemia, né, no cenário tecnológico atual das indústrias, ou como convencer o Estado da importância, né, dessas emissões e de atuar no sentido de proteger essas áreas ambientais. O que pode ser feito? Como a gente convence o Estado? Ok. Então, eu vou começar pela última. Porque, assim, em alguns casos, a gente não pode ter ilusão do que vai acontecer. Né? No caso de alguns, a gente troca, derruba, faz alguma coisa. Assim, tem alguns
alguns setores são comprometidos com determinados interesses econômicos para muito além de qualquer possibilidade de negociação por parte desses setores por um bem maior, nem que isso signifique, né, colocar o planeta como o conhecemos, né, com a biosfera e a humanidade como a conhecemos em risco. Então, em alguns casos, não se trata de convencer, se trata da gente se organizar para botar para fora. Né? E sim, se a gente quer coisa explícita, eu estou falando de aberrações como Bolsonaro, Trump e Época Terra. Né? Isso significa, inclusive, que a gente tem a proposta, né? Não adianta também a gente... porque, veja, a esquerda brasileira teve um problema sério, né? A esquerda brasileira foi muito facilista. Na hora que entrou o pré-sal, né? Pronto. Parecia que ia tudo resolver com petróleo. Gente, né? Petróleo é catástrofe. Né? Então, assim, nós precisamos ter, então, proposta para colocar no lugar daqueles que eu disse que tem que ser trocados mesmo. Nessas propostas, tem que caber tem que focar numa espécie de recuperação verde da economia. Né? Embora eu seja avesso à própria ideia de crescimento econômico, né? Como paradigma, né, para a economia, a gente precisa entender que nós temos muitas coisas a fazer. Né? Nós precisamos decrescer muita coisa, mas precisamos crescer algumas. Nós precisamos crescer a presença das renováveis. Né? Nós precisamos crescer saneamento. Nós precisamos ter uma economia de recuperação de biomas. Né? As pessoas sejam remuneradas para isso. Então, a primeira coisa que poderia e deveria ser feita é a gente ter uma espécie de pacto verde, de pacto ecossocial que garanta que a geração de empregos, o financiamento para pequenos microempresários que faliram, entraram em dificuldade, que isso tudo possa ser feito a partir de um novo paradigma. Né? Então, uma possibilidade seria justamente, ao invés de colocar dinheiro na mão dos bancos para eles financiarem o que bem que quiserem, e ainda assim colocarem um monte de dificuldade, né, para trabalhadores, pequenos empreendedores, seria, na verdade, você ter um fundo direcionado a quem quiser, por exemplo, apostar em empresas de energia solar, da produção até a instalação. Você ter um programa que envolva hortas urbanas, hortas periurbanas, com garantia ao produtor. Né? Uma maneira fácil de você garantir isso seria fazer o quê? Via não apenas renda universal, mas garantia de acesso à cesta básica às pessoas, de que isso fosse para merenda escolar, né? Para que isso circulasse em restaurantes populares. Em suma, existe uma quantidade imensa de possibilidades. Né? Aí não tenha dúvida, isso tem que vir, o poder público tem que ser um agente fundamental disso, uma quantidade enorme de possibilidades de recuperação da capacidade da sociedade de produzir riqueza e de gerar emprego, numa outra perspectiva. Né? Infelizmente, eu vejo muito pouco sendo feito nesse sentido. Alguns países da Europa parece que estão sinalizando algo assim, né? Mas, fora isso, eu não estou vendo muita movimentação. É lamentável que, inclusive, no Brasil, por exemplo, até mesmo o governador do Nordeste, né, o consórcio Nordeste, que, em relação às medidas iniciais na pandemia, seguiu bem a ciência, né? Inclusive, papel muito importante aí cumprido pelo Miguel Nicoleles. Eu acho que agora a coisa está meio... não está tão bem assim mais. Mas, por exemplo, esse seguir a ciência que foi feito, né, em relação à pandemia, ele não foi feito, nunca foi feito em relação à crise ecológica, em relação à questão climática. E sobre isso, eu realmente gostaria muito que a gente pudesse chegar num patamar em que os cientistas do clima fossem ouvidos por determinados agentes públicos, como esses agentes que ouviram epidemiologistas.
Só para complementar, acho que falta diálogo, né, Alexandre? Esses setores não conversam, né? Os cientistas, nós cientistas, e eu faço autocrítica aqui também, assim, tu conversa, né, tu tens um canal para divulgação, que é excelente, mas a comunicação com cientistas, desde empresas, indústrias, acionistas, governo, falta, acho que, diálogo, nesse governo em especial, né, que não abre para diálogo, né, porque é negacionista, mas o diálogo é um problema, acho que poderia ser algo que poderia alavancar e ajudar os estados na implementação de políticas, né, elaboração e implementação de políticas. Tá bom, eu acho que então, vou pedir, se gostaria de fazer considerações finais, a gente já vai encaminhando para o final. No final, então, né? Ok, eu estou vendo, inclusive, que está circulando aí o convite, né, ao acesso. Sim, ao blog. Tá bem anunciado. Só lembrando que além do blog tem o canal do YouTube. No canal do YouTube, comercialzinho rápido, a gente está com uma série sendo produzida, que é uma série especial sobre a pandemia. Então, o tipo de reflexão que a gente fez hoje está desenvolvido, né, com mais dados, com mais informações lá. Então, eu recomendaria que quem fosse conferir o canal, o que você faria sobre as FP6 no YouTube, desse uma atençãozinha especial, acho que vai gostar do que vai encontrar, na série Fumaça de Epidemia, que é justamente a série especial gravada durante a pandemia do coronavírus. Bom, e um abraço, sim, um prazer dialogar contigo, Samara, né? Igualmente. Um prazer estar aqui né, com a Taliene também, né? E com todo mundo que esteve conosco nesse evento aqui. Forte abraço. Obrigada. Tivemos aqui, só para registrar, vários elogios, o pessoal gostou muito, pessoal de todo o Brasil, né, mandando abraços para ti, Alexandre, para toda a comissão, e eu só agradeço também, finalizo, passo para a Taliene. Muito obrigada, Alexandre e a Samara, muito obrigada pela participação do evento e pelo debate enriquecedor.